Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Primeiro, porque nós vamos ler isso na Bíblia. E quando temos Bíblia, a Bíblia, mesmo ela sendo uma tradução que temos na mão, é uma tradução, ok? Ela é aquilo que as pessoas, de um modo geral, têm nas mãos. E é em cima destas Bíblias, dessas traduções, que as pessoas colocam sua fé. E muitas vezes é em cima dessas Bíblias que muitos querem, às vezes, defender determinadas doutrinas, ensinamentos, ou até líderes vão usar essas traduções para se fazer pregações. A primeira coisa a se ponderar sobre se Yeshua era adorado ou não era adorado é o que é adoração. O que é adoração? Primeiro, a palavra adoração, ela vem de... quando eu pego ela no latim, ad orare. Ad é literalmente orar a alguém. Então, na raiz da palavra, né, que é latina, adoração, adorar, é isso, orar a alguém. Porém, quando você pega a palavra adorar ou adorá-lo, dependendo do texto que você achar na Bíblia, quando você encontrar lá, por exemplo, Mateus 2:2 está escrito assim. Mateus 2:2 é o momento em que os chamados magos, não é isso que tem no contexto, esses sábios que vieram de Babilônia, judeus sábios, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas esses judeus sábios vieram de Babilônia, eles chegam para o contexto onde o Messias tinha nascido, e eles dizem o seguinte: onde está nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A primeira pergunta que eu faria, por exemplo, em cima desse texto é: essas pessoas, elas estão vindo adorar quem? Vamos pegar no latim, ad orare, que significa orar a alguém. Bom, elas vão orar para um menino? Seria o contexto. Agora, como eu disse, você tem traduções portuguesas. Quando você tiver dificuldade em algum tema, tente pegar versões diferentes e olhar as versões se realmente está em todas as versões a mesma palavra. Então, por exemplo, aqui, se você ir numa Bíblia católica, Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, você vai chegar aqui no texto, não existe a palavra adorá-lo. O texto vai dizer: e nós viemos lhe prestar homenagem. Outros textos onde você vai encontrar a palavra adorar com relação ao Messias, por exemplo, uma mulher tem lá um problema com o filho, ela precisa da ajuda do Messias. O texto diz que ela chegou até ele e a adorou. O texto ficou português dizendo que ele foi adorado ali, que aquela mulher o adorou. Quando você pega uma outra versão, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma católica, ela vai dizer que aquela mulher chegou e prostrou-se diante dele. Por que então temos numa Bíblia sendo traduzida como adorar, e numa outra dizendo que se prostrou? Porque a palavra grega, proskinel, a ideia de proskinel é adorar, não, é prostrar-se. Prostrar-se diante de. Então, essa palavra proskinel é a palavra erroneamente traduzida como adorar. Mas existem traduções que foram lá e traduziram corretamente a palavra. Né? Então, por exemplo, vai chegar uma pessoa que tem a filha morta e está lá no texto, em uma versão, dizendo que ele chegou e prostrou-se diante do Messias. O que ele está fazendo diante do Messias? Ele está reconhecendo que o Messias é uma autoridade, que aquela autoridade pode solucionar o problema dele.
pode socorrê-lo. Então o que ele faz? Ele se curva em respeito, em reverência àquela pessoa que está ali. Então é esse o contexto da Bíblia. Então, os textos que estão traduzindo como alguém adorando o Messias, na verdade a pessoa está se curvando diante do Messias. Então, Messias foi adorado em lugar nenhum. Porque, por exemplo, eu citei aqui o moço buscando um socorro no Messias. Quem é esse moço? Você vai encontrar na Escritura que ele é chamado de Jairo. Se você ir lá procurar mais aprofundado, você vai ver que Jairo é um chefe de uma sinagoga. O chefe de uma sinagoga é um rabino. É uma pessoa que instrui os outros. Como que o chefe de uma sinagoga judeu vai prostrar-se diante de um homem para adorá-lo? Se está escrito nas Escrituras, e a Torá diz que você só prostrará, só vai adorar ao Eterno. Como que o próprio Messias chega para o diabo, para Satã, expressa para Satã o seguinte, capítulo 4 de Matitiá, quando Satã chega para ele e fala, tudo te darei, se prostrado me adorares. O próprio Machia diz para Satã, para aquele que está tentando, ele diz para ele, ao Senhor o teu Elohim, somente ao Senhor o teu Elohim adorarás. E somente a ele você vai prestar culto. Aqui nós temos um outro problema, porque estão fazendo culto para o Messias. Primeiro pegam uma tradução errada da Bíblia dizendo que ele foi adorado. E segundo, fazem culto para ele. E ele mesmo diz que só se adora o Criador e só se presta culto ao Criador. Então ele foi adorado em lugar nenhum. Não existe nenhum texto falando que ele foi adorado. O que temos então no português? Traduções erradas. A palavra adorar na língua grega é latreu. Latreu não é usado em nenhum texto para Yeshua. A palavra que é usada para falar em alguma situação com Yeshua é proskinel, que significa se prostrar diante de. É tão interessante que a raiz da palavra proskinel, a ideia dela é você se prostrar e você beijar a mão. É um sinal de respeito, é um sinal de reverência. E você vai encontrar então que as pessoas chegam diante do Messias e se prostram, prestando-lhe uma reverência, um respeito. Como eu falei de Jairo, que era um judeu. Aliás, a maioria das pessoas que se aproximavam de Yeshua, sendo judeus, se prostravam, respeitando, reverenciando, se curvavam diante dele em respeito. Ele é um rabino, mas não o adoram, porque adorar somente ao Eterno. E a palavra adorar também é serviço. Por isso que o texto diz, ao Senhor somente adorarás e só a Ele prestarás culto, que é um serviço de adoração. É entendido? Não se adora a não ser o Eterno. Por isso que quando você adorar alguma coisa que não é o Eterno, é chamado de idolatria. Idololatreu, prestar latreu ao ídolo. É onde originou a palavra idolatria. Prestar culto a ídolo, é idolatria. Qualquer coisa que você adorar que não é o Eterno, ou seja, qualquer coisa que você prestar culto que não é o Eterno, é idolatria. Então, Yeshua foi adorado em lugar nenhum.